Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Olha, eu espero que esteja todo mundo bem neste momento. É isso que eu desejo para todos nesse momento difícil que a gente enfrenta, tá? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início aqui a mais uma videoaula, tá? De história e nós vamos falar agora, continuar o assunto da videoaula anterior, tá? Que nós estávamos falando de Primeira Guerra Mundial, né? Como vocês podem ver aqui no primeiro slide, né, que eu estou colocando, disponibilizando na tela para vocês. Vamos continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Agora a parte 2, né? Na videoaula anterior a gente falou um pouco dos antecedentes, né, da Primeira Guerra, né, o que estava acontecendo na Europa antes de ocorrer de fato a Primeira Guerra, né, que vamos deixar bem claro aqui, ocorreu, né, de 1914 até 1918, né, então nós estávamos falando ali das mudanças que estavam ocorrendo na Europa no final do século XIX e início do século XX, né? E logo ali no início do século XX, 1914, já começa a Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. Lembrando que era chamada de Grande Guerra, né? Ninguém chamava na época de Primeira Guerra, né? Porque não sabia que ia ter a Segunda, né? A Terceira. Então era a Grande Guerra, né, gente? E Grande Guerra porque envolveu, não chegou a ser tão envolvente quanto a Segunda Guerra, né? Porque a Segunda Guerra tiveram lutas em lugares inimagináveis do planeta, né? África, Ásia, Oceania, América. Agora a Primeira Guerra foi mais ali, mais localizada, né? Na Europa, né? Ali nas proximidades, tá? Então por isso que se chamava de Grande Guerra, porque a guerra envolvia agora não só uma parte do globo, né? Apesar de o foco ser na Europa, mas o mundo, né? Vários países ali, o Império Otomano ali estava no meio também, né? Tinha a Europa, né? Os Estados Unidos também vai entrar na guerra, né? Até o Brasil, né, participa dessa guerra. Então nós vamos conferir tudo isso agora na nossa videoaula, tá? Vamos para o próximo slide, o segundo slide, tá? Vamos retomar um pouquinho o que estava acontecendo na Europa antes da Primeira Guerra, né? Então, para resumir e fechar aqui o pensamento, disputas imperialistas e neocoloniais, né? Lembra que a gente falou de neocolonialismo, a gente vive falando disso, neocolonialismo na África e na Ásia, né? E isso abriu concorrência, né, entre as potências europeias. Elas estavam colonizando a África e a Ásia, né, estavam concorrendo entre si para ver quem ganhava mais dinheiro ali, né, quem acumulava mais capital, né, e quem tinha mais recursos, né, quem explorava mais recursos nas colônias. E aquilo ali foi se estendendo para a Europa, né, a Alemanha, né, se unificou e começou a praticar o imperialismo também dentro da Europa, né, tomando colônias de outros países, né, como da França, por exemplo, colônias, né, territórios, né, como da França, por exemplo, né, pedaços ali dos outros países. A Alemanha começou a reproduzir isso, né, que estavam fazendo nos outros continentes ali na Europa também. Isso começou a incomodar os europeus, os ingleses, os franceses, né. Outra coisa, revanchismo, né, o revanchismo, né, entre as potências, né, as potências estavam com um momento de tensão, né? Os atritos estavam muito grandes ali, principalmente entre a Alemanha, né? Que era o novo player ali na jogada, né? No jogo, né? A potência que chegou ali, recém-chegada, se unificou tardiamente no final do século XIX, né? E entrou na jogada, né? Quero também recursos, quero colonizar, né? E vou colonizar vocês também, né? Agora aqui na Europa. E aí? Isso aí vai ter uma resposta, né?
E é aí que as guerras se formam, né? Os atritos se chocam. Nacionalismo, né? O nacionalismo também foi muito explorado nessa época, né? As potências usavam o nacionalismo, né, como pretexto, né, para praticar o colonialismo, o neocolonialismo, né, e também para equipar os seus países, né, começar a desenvolver mais exército, mais armamento, né, pensamento de nacionalismo já introduzido na população, né, que deu base para o nazismo, né, pensamento nazista, principalmente na Alemanha, né, e o fascismo na Itália, né? Então o nacionalismo já vai nascendo ali, né? Os países, né, vão se afirmando cada vez mais, né, na sua singularidade, né, para se defender ali uns dos outros, né? Porque a disputa está muito grande na Europa, né? O barril de pólvora ali, né, tá se remexendo, né? Vamos para o próximo slide. O estopim para a guerra, olha o estopim do barril aí, né? Durante uma visita do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria a Sarajevo, né, em 1914, ficava ali na Península dos Balcãs, lembra? O lugar problemático ali da Europa, né, com as tensões todas. Ele e sua esposa foram assassinados por um manifestante eslavo e o conflito se intensifica ainda mais, né? Um manifestante eslavo ali, né, é adepto do pan-eslavismo, provavelmente, assassinou os dois, o arquiduque Francisco Ferdinando, né, lá do Império Austro-Húngaro, né? E o Império Austro-Húngaro já estava com tensões ali naquela região, né, que era dominada pelo Império Turco-Otomano, né, e tava com aquelas tensões todas, e eles queriam já se apropriar ali dos territórios, né, e foi o cara lá, o manifestante, pô, matou o arquiduque e a esposa, né, e aí isso foi a gota d'água, né, foi o estupim. Aí o pessoal realmente já começou a pensar num conflito armado maior, né, depois disso. Vamos para o próximo slide, vocês têm a ilustração aqui do assassinato, né, do Francisco Ferdinando. O Gavrilo, né, o assassino, o nome dele, Gavrilo, ele assassina, né, mata a esposa e o arquiduque, né, e bem ali na frente de todos. Isso foi uma tremenda desonra, né, um tremendo absurdo, né, para o Império Austro-Húngaro, né, e aí as tensões começaram a efervescer ali naquele caldeirão ainda mais, né, ainda mais, e foi o estupim para a guerra. E aí a guerra se iniciou em 1914, né, por causa dessa gota d'água aí também, desse assassinato do arquiduque, tá? E vamos aqui para o próximo slide, né? Entender, né, como é que foi essa experiência de guerra, né? Entender um pouquinho desses conflitos, né? E o título é o seguinte, né? Primeira Guerra Mundial, a experiência de guerra, a primeira experiência de guerra total, né? É o que eu disse para vocês, né? Várias partes ali do mundo, né, entram em guerra, né? O centro é na Europa, né? O mote é na Europa, mas tem os aliados, né, que vão ali ajudando os países europeus, as batalhas também acontecem ali aos seus redores, né, em suma na Europa, mas também em outros lugares, e enfim, o mundo participa, né, o mundo vivencia esse acontecimento, né. É uma experiência de guerra total, né? Apesar de terem países neutros, o bloco dos países neutros, né, o mundo vivencia essa experiência, né? E aí vocês veem o surgimento, né? Vocês podem ver o surgimento das primeiras armas, né, de destruição em massa de curto alcance, mais parecidas com o que a gente tem hoje, né? Que são os canhões, né? E vários outros tipos de armamento, né? Enfim, vocês vão ver também a evolução, né? Muita evolução
do maquinário de guerra, né? A tecnologia bélica cresce muito nessa época, né? Os países começam com aquela desculpa de paz armada, né? Que a gente falou na videoaula passada, né? Os países começam a produzir muito armamento e a tecnologia, consequentemente, avança, né? A tecnologia bélica, armamentista, né? E vão sendo criados maquinários muito interessantes, né? Que serão utilizados durante a Primeira Guerra. Tá? Vamos para o próximo slide. A gente viu aqui armas de destruição em massa de curto alcance, né? Como por exemplo os canhões, né? Agora no próximo slide a gente vê as trincheiras, né? Famosas trincheiras que foram protagonistas da Primeira Guerra, né? Guerra de trincheira, né? O que é isso? São corredores, né, escavados na terra, né, como se fossem túneis, mas são abertos, né, não são necessariamente túneis, né, são corredores ali na terra para os soldados se protegerem, né, andarem ali enquanto os tiros estão no meio de um tiroteio ou de um bombardeio, né, e se esconderem, né, é tudo cavado, tudo feito, antigamente era à mão, né, e protegeu muitos soldados as trincheiras, né? Também tinha muitas, né? Tenho certeza que vocês já devem ter visto em algum filme, algum desenho, algum jogo, alguma mídia, né? Algum HQ, enfim, uma trincheira, né? Tem a foto aqui para vocês verem, uma trincheira inglesa de 1915, tá? Mas eu tenho certeza que vocês já devem ter visto uma trincheira em alguma mídia, né? Por aí, né? Muito característica, onde soldados ficavam ali se protegendo para depois guerrear contra o inimigo, tá? Vamos para o próximo slide. Olha aqui, ó, quantas coisas, quantas máquinas, olha, o maquinário que eu falei para vocês, o maquinário da Primeira Guerra, né? As máquinas foram inventadas, né? Foram produzidas, né? Constantemente, né? Nós temos aqui, ó, o submarino britânico HMS M2 e o seu hidroavião. Olha só, gente, um hidroavião que já pousava na água, né? Submarino, tudo isso em 1914, início do século XX. Vocês têm noção disso? É um submarino já sendo produzido, é um hidroavião, né? Vocês têm aqui a foto de um tanque Mark VII, tá? De 1918. Olha isso, como era diferente, né, os tanques de guerra, né? Olha, repare nas esteiras dele, como se fossem as rodas, né, dele, né? Tudo bem diferente, né? Vocês veem aqui também na outra imagem, né, soldados utilizando a metralhadora britânica Vickers e usando capacetes anti-gás do tipo PH, né? Perto de Ovlers, durante a Batalha de Somme, em julho de 1916. Né? Tudo isso eu estou lendo aqui na legenda que tem disponível para vocês, se vocês quiserem ver as fotos depois, tá? Acharem aí na internet. E olha só, tecnologia de armas também, né? Não só de veículos, mas armamento, metralhadoras e aparatos também, né? Armaduras, né, novas. Olha só a máscara de gás, né? Hoje nós estamos usando muita máscara, né? Hoje em dia, né? O coronavírus. E olha só, o pessoal usava máscara contra gás, né? Porque tinham armas que soltavam ali gases tóxicos, né? E aí os soldados tinham que se proteger. Então, toda essa tecnologia foi criada e pensada para a guerra também. Então, olha só, há mais armas de curto alcance aqui. Imagine só, desenvolver um submarino desse tamanho, né? Todo equiparado, né? Com armas, né? Com até reator, né, para funcionar. Eu não sei como é que era a tecnologia antigamente, porque eu não entendo como um submarino funciona, mas eu imagino que não deve ser um projeto fácil de se desenvolver, né? Deve ser algo complexo, né? E imagina isso sendo desenvolvido no século XX, no iniciozinho ali, no final do 19 para o 20, ali na transição. Né? Todo esse maquinário bélico sendo criado ali, né, para guerrear. Né? Então, é muito interessante, né, a gente ver isso. Vamos para o próximo slide. Ó. Vamos fazer um joguinho aqui. Ó.
eu vou dar um tempinho para vocês, apesar que a gente não tem interação, né? Mas aí vocês esperam um tempinho e veem se vocês conseguem acertar, tá? Para a gente exercitar aqui um pouco a mente, tá? Eu sou uma coisa. Que coisa que eu sou? O jogo é assim, vocês têm que descobrir, né? É o que que é. Eu sou uma coisa, tá? Eu vou dando as dicas para vocês e vocês vão tentando adivinhar. Tem tudo a ver com a nossa aula. Fui inventada no século XVII. Eu servia para proporcionar a aproximação segura de canhões junto às muralhas. Acabei tornando-me mais uma estratégia de defesa do que de ataque. E 4. Sou a principal característica da Primeira Guerra. Né? Lembra que eu falei que a Primeira Guerra também é conhecida como Guerra de... O que que é, então? O que eu sou? Dá um tempinho para vocês. O que que eu sou aí, hein? Vamos para o próximo slide agora, ó. Eu sou a trincheira, tá? Porque a Primeira Guerra foi um dos principais elementos da... Perdão, a trincheira foi um dos principais elementos da Primeira Guerra, também conhecida como Guerra de Trincheira, né? Que falei aqui para vocês. Então, é isso. A trincheira foi inventada no século XVII, servia para proporcionar a aproximação segura, né? Entre os canhões junto das muralhas, né, para colocar ali direitinho, para se proteger e atacar, né, e aí, para atacar, perdão, né, e aí acabou se tornando mais um meio de defesa do que de ataque, né, porque o pessoal colocava os canhões ali na trincheira para atacar as muralhas, aí depois não, foi utilizado mais, né, na Primeira Guerra para se proteger, dos bombardeios, dos tiroteios, enfim, né, é a trincheira, tá bom? Vocês podem ver aqui a imagem de soldados, né, se preparando aqui para a batalha durante a Primeira Guerra em uma trincheira característica da Europa, tá bem característica. Era muita gente aqui circulando e fazendo seus afazeres de guerra, tá? O filme 1917 que eu indiquei para vocês mostra muito essa trincheira, o pessoal andando entre as trincheiras é sensacional, você vê como que é a realidade da trincheira, tá? Veja o filme 1917, é muito bom. Vamos para o próximo slide. E, né, a guerra estava rolando, né, de 1914 a 1918, várias batalhas importantes, né, muita trincheira, muito maquinário, né, muitas baixas também. O Império Alemão com o Império Austro-Húngaro e a Itália, né, estavam ali guerreando, né, contra a Inglaterra, a França, né, o Império Russo e depois os Estados Unidos, né, e o esquema estava feito ali, né? Mas em 1917, como está aqui no nosso slide, aconteceu uma coisa, aliás, duas coisas decisivas, né? E 1917 foi conhecido como um ano decisivo aí para a Primeira Guerra, né? Por quê? Primeira coisa, né? Os Estados Unidos, eles se juntam à Tríplice Entente, né? Que já contava com a Itália desde 1915. Lembrando, a Itália mudou de lado, né? A Itália estava lá junto com o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, né? E aí eles mudaram de lado, né? Foram por lado da Tríplice Entente, né? Junto com a Inglaterra, França, Estados Unidos, né? Império Russo, né? E aí ampliou a vantagem sobre a Tríplice Aliança, né? Com essa saída, né? Essa entrada dos Estados Unidos aumentou a vantagem sobre a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, né? Conseguiu mais vantagem sobre a Tríplice Aliança, né? Com a entrada da Alemanha, né? da Itália, né? A partir de 1915 e com a entrada dos Estados Unidos, né? Para o bonde em 1917, né? Então, a Tríplice Entente aí ficou mais robusta e foi o que ajudou bastante eles
a conseguir a vitória, né? Outra coisa que aconteceu no ano de 1917, a Revolução Russa, né? A famosa Revolução Russa que destronou a família Romanov, né? Os czares, os famosos czares russos, e instaurou o sistema socialista na Rússia, né? E posteriormente tornando-se União Soviética, né? A primeira experiência de um Estado comunista, olha aqui, 1922, quando se cria a União Soviética, a 1991, né, quando se desfaz a União Soviética, né? E os comunistas, eles acordam a saída da Rússia da Tríplice Entente, da guerra, né? Eles estavam lá junto com o bonde, o grupinho dos Estados Unidos, Itália, Inglaterra, França, né? Mas aí eles saem. 1917 eles saem porque a coisa fica feia na Rússia, né? Já estava feia há muito tempo, né? E aí a Revolução Russa é feita, os bolcheviques, né, os comunistas tomam o poder, mudam o sistema, né? Trocam totalmente, né? E formam a União Soviética em 1922, mas em 1917 eles optam, né? O Vladimir Lenin, que era líder ali do partido da Rússia, né, o Partido Bolchevique, ele opta por abandonar a guerra, né, e não tem mais condições, né. Vamos para o próximo slide aqui. Ó. Enquanto, né, a guerra estava ocorrendo na Europa, né, os homens, né, em suma, estavam fazendo conflito armado, né? As mulheres também tinham seu papel, né? As mulheres, elas estavam no país, né, de origem, ou produzindo munição, né? Trabalhando também nos cuidados médicos, na enfermagem, né? Mas, em suma, produzindo munição, porque os homens foram guerrear, né, lá fora, então as mulheres ficaram produzindo a munição nas fábricas. E na Rússia, olhem só que legal, né? Além de trabalhar, né, fazendo manifestações pelo voto feminino, né, protestando por igualdade, né? Então, perceba, né, que na Rússia essa consciência, né, de classe feminina já é um pouco mais avançada do que nos outros lugares. Nós já temos o desenvolvimento de manifestações pró-voto feminino ali na Rússia de 1917, né? Além de ter várias outras questões, até ligadas ao Dia da Mulher, né? Em relação aos russos, né? Na Segunda Guerra as mulheres também iam para o combate, por exemplo, né? Das mulheres soviéticas, né? Então as questões de igualdade de gênero, né, já eram um pouco mais avançadas ali na Rússia naquele tempo, né? Eu não quero dizer que eram totalmente adequadas, né? Mas notava-se um pequeno avanço ali em relação a outros países da Europa, né? Que ainda permaneciam em maior desigualdade de gênero ali, tá? Vamos para o próximo slide aqui, nós vamos falar, né, do fim da guerra, né? Vamos falar aqui do final da Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu em 1918, com a vitória da Tríplice Entente, lembra? Grupo lá da Inglaterra, da França, né? 1919 ocorrem reparações e multas impostas à Alemanha por conta da guerra. O famoso Tratado de Versalhes, né, que vai ocorrer, né, vai ocasionar bastante coisa lá para frente, né? Então é imposto uma lei sobre a Alemanha, né, um tratado, né, que a Alemanha concorda também, né, e que o país tem que pagar altas multas, né, altíssimas, e reparações por ter causado essa guerra no continente europeu, tá? O que isso acarreta, né? Por causa dessas multas, dessas reparações, né, que a Europa, né, ocidental impôs sobre a Alemanha, principalmente. O que acontece?
piora as condições econômicas, né, e sociais, né, ali da Alemanha. Ocorre o fracasso da Liga das Nações, né, que era um desejo, né, formar uma grande liga dos países ali unidos, mas por causa dessas sanções aí, essas reparações, essas multas, a Alemanha vai cultivando um revanchismo ali, né, contra as outras potências da Europa, né, e além disso instala-se uma república na Alemanha, né, que se chama República de Weimar, que fica de 1919 até 1933. É uma república um tanto quanto liberal, né, e permeada por várias crises políticas, né, cheia de crises políticas, né, com constantes crises políticas, né, e aí isso abriu espaço, né, essa república mais liberal e sem uma diretriz, né, que foi a República de Weimar, que eles colocaram ali na Alemanha, abriu espaço para o nascimento, né, do pensamento nazista, o desenvolvimento do pensamento nazista, né, e a sua ascensão, né, que é o pensamento vinculado, né, ao seu criador, né, o Adolf Hitler, né, que a gente pode ver aqui do lado, né, que foi ditador da Alemanha, né, durante a Segunda Guerra, o período da Segunda Guerra e anteriormente, né, e também foi soldado pelo Reich alemão, né, pelo Império Alemão ali, durante a Primeira Guerra, né. Inclusive, ele lutou pelo exército alemão, né, e para quem já ouviu falar do Senhor dos Anéis, né, o escritor, o Tolkien, né, ele lutou pelo lado da Inglaterra, né, os dois, olha só a curiosidade, os dois foram soldados na Primeira Guerra Mundial, né, tanto o Hitler quanto esse escritor famoso, né, o J.R.R. Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis. Então temos personalidades aí, o Hitler é um tanto quanto ruim, né, para a gente lembrar, né, mas o Tolkien, uma boa pessoa até então, escreveu uma grande obra, né. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Vamos identificar, pelo menos, 3 grandes mudanças no mapa da Europa ocorridas no pós-Primeira Guerra, tá? Então vamos identificar, vamos pegar um mapa da Europa e vamos identificar pelo menos 3 mudanças nele, tá? Vamos para o próximo slide aqui que a gente vai ter os mapas. Aqui, ó. A gente tem em comparação 2 mapas na tela. Europa em 1914, antes da Primeira Guerra, né? E Europa em 1922, né? Depois da Primeira Guerra. Olha só que interessante. Eu aponto 3 já de cara para vocês. Ó. O Império Austro-Húngaro foi desfeito, né? Vocês podem perceber entre a Alemanha, a Itália e a Ucrânia, né, e a Península dos Balcãs, aqui no meio, na Europa Meridional, ficava aqui o Império Austro-Húngaro, né, e ele foi desfeito. Vocês podem ver que no mapa de 1922, outros países foram criados aqui, né, Tchecoslováquia, Áustria, Iugoslávia, Hungria, né? Então o império foi desfeito, uma mudança, né? Segunda mudança, né? A Rússia não existia mais, né? Criou-se a União Soviética, né? Então vocês podem ver de cara aqui, o Império Russo ele foi diminuído também, né? O Império era grande, né? Tinha muitas posses e aí teve áreas que conseguiram sua independência. Vocês podem ver, né, que a União Soviética é uma parte menor agora da Europa, né? E o que era antes Rússia, né, agora são territórios como Polônia, né? Aqui você tem também Estônia, né? E outros países mais. E outra mudança, né, que a gente pode ver aqui, né, foi o encerramento também, né, acabou-se, né, o Império Turco-Otomano, né, e formou-se
vários países aqui na Península dos Balcãs também, vocês podem ver aqui, né, Grécia, Bulgária, né, então o Império Otomano também se desfez, né, e deu lugar a outras nações, novas nações sendo introduzidas na Europa, né. Então olha só que interessante, a Primeira Guerra, né, ela começou com o intuito de se formar novos impérios, né? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né? Querendo aí mais terras, mais posses, mas o que aconteceu foi exatamente ao contrário, né? Vários impérios se desfizeram, né? O Império Russo, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, né? Então, olha só que interessante essas mudanças, essas modificações no mapa da Europa, tá? Vamos para o próximo slide aqui, outro joguinho para fazer com vocês. Vou dar um tempinho aí, tá? Apesar que a gente não tem interação, mas vamos lá. Agora, em vez de uma coisa, eu sou um lugar, tá? Eu sou um lugar, vamos lá. Também assinei o Tratado de Versalhes. Lembra o Tratado de Versalhes contra a Alemanha, né, para pagar altas taxas lá pelas reparações da guerra. 2. A Primeira Guerra Mundial provocou um surto industrial em mim, pois a importação de manufaturados foi dificultada. 3. Declarei guerra à Tríplice Aliança, que era o bonde, né, da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. 4. Na Primeira Guerra Mundial não mandei tropas, participei com recursos, né? E 5, vou dar mais uma dica aí, participou da famosa Batalha das Toninhas, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Vamos pro próximo slide. É o Brasil, gente. Eu sou o Brasil, tá? O Brasil também participou da Primeira Guerra, tá? Assinou também o Tratado de Versalhes, né? Em relação às reparações que a Alemanha precisava dar à Europa, tá? O país também viveu um período de industrialização, grande industrialização durante a Primeira Guerra, né? Porque olha que interessante, as manufaturas que eles importavam, né? As coisas que eram produzidas nos outros países, né? Foi dificultada, porque a guerra, né, impediu com que eles continuassem a produção, né? Começou a produzir bala, né, armamento, maquinário para a guerra. Então o Brasil não pôde mais importar produto de lá, bens de consumo. Então começou a forçar uma industrialização aqui. Olha que interessante, né? Também declarou guerra à Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, né? E não mandou tropas para a Primeira Guerra, mas mandou recursos, né? Participou com recursos, né? E a Batalha das Toninhas é bem interessante também. Depois vocês pesquisam aí na internet, porque eu não vou falar aqui não. O vídeo já está bem longo, viu? Foi só uma pequena brincadeira. Bom, gente, é isso, tá? Nós vamos para o próximo slide aqui, e é o slide final. Eu agradeço vocês por terem assistido a videoaula. Obrigado, se cuidem, fiquem em casa e se for sair, tiver necessidade, usem a máscara, tá? Se cuidem muito. Um abraço, bons estudos. Tchau.